Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Alma Guia. Aqui, a intuição encontra o caminho. Meus amores, como eu falei com vocês já nos vídeos anteriores, esse na verdade é o terceiro vídeo que estou postando e já vamos iniciar, vamos direto ao que importa. Vamos começar aí a série Jornada com os Arcanos Maiores. Como eu falei para vocês já no início, no primeiro vídeo, na verdade, a intenção desse canal é o quê? É autoconhecimento, é utilizar o tarô, utilizar os oráculos, bem como também conhecimento espiritual que temos através da jornada da nossa vida, ao longo da nossa vida, todos nós vamos desenvolvendo aspectos, vamos desenvolvendo talentos, vamos desenvolvendo situações na vida que nos aproximam do divino, né? E nós vamos abordar nesse primeiro momento o tarô. A minha intenção não é vir aqui falar do tarô, como você deve fazer, interpretar para o seu consulente. Eu quero que essa experiência seja uma experiência personalizada, como falei anteriormente. Então, o tarô, ele é uma chave na minha vida para o autoconhecimento. É onde eu consigo fortalecer as minhas capacidades e também reconhecer as minhas debilidades, sabe como? E então, nós vamos falar do tarô baseado e voltado para nós mesmos, para a iluminação interna, né? Vamos iluminar as nossas trevas e vamos trazer à luz aquilo que é o mais importante, interpretar a vida, né? Então, seja muito bem-vindo. Se essa mensagem, se essa visão, ela fala com você, se inscreva no canal e assista, né, comigo, participe comigo no decorrer aí desses 22 capítulos, 22 vídeos falando dos 22 arcanos maiores. Será uma jornada maravilhosa, tá bom? E, claro, nós vamos começar com quem? Vamos começar com a carta número 0. A carta tá espelhado, gente. Com o tempo eu vou melhorando aqui a edição, tá bom? Mas nós vamos falar sobre o louco. O louco é a carta 0. Gente, aqui existem várias situações que nós podemos interpretar, né? Eu vou colocar logo aqui embaixo, aqui no cantinho, o louco, tá? A carta. Eu estou usando aqui o baralho, né, de Marsella. Por quê? Esse carteado é um carteado... Esse é o primeiro carteado que eu comprei. Se vocês olharem ali, ó, na mesa ainda, dá para ver que as cartas estão extremamente gastas, gente. Esse aqui é o baralho que eu uso para mim, para fazer as leituras quando eu preciso de uma orientação, sabe? E então, não reparem, eu tenho outro sim, mas esse, ele é o meu, o meu baby, né? Então, falando sobre essa carta, o que nós podemos observar? Essa carta tem alguém, um viajante carregando uma mochila, apenas uma mochila, um cajado em sua mão direita e tem também, nessa figura central, um cãozinho tentando chamar a atenção desse viajante. Algumas ilustrações, elas mostram que existe um precipício, né, do lado. E aqui não, aqui existe um lago, existe águas lá na frente, bem aqui na frente, sabe? Eu não vou ficar entrando muito nessas questões específicas, porque o ser humano ele tem a tendência de criar, se apegar a detalhes, pequenos detalhes, quando na verdade o óbvio está na nossa cara. Aqui tem um viajante. Quem é esse viajante? Esse viajante sou eu, sou você, somos nós.
E aqui fica muito claro que nós estamos em uma jornada, gente. O que é a vida se não uma jornada? E o que é a vida se não uma jornada solitária? Mesmo quando nós estamos em família, com amigos, mesmo como quando, no caso, pessoas que paternidade, maternidade, mesmo assim, a vida ela é uma jornada solitária. E eu não estou falando da solitária no sentido da solidão, estou falando da solitude. Só você pode decidir pelas suas atitudes. Só você sente aquilo que você sente. Só você reflete. Só você traz à existência as coisas que estão dentro de você. Ninguém pode substituir a sua presença aqui nessa jornada, nesse universo. Certo? Então, a vida, ela é uma jornada só, onde nós somos apenas viajantes, porque nós aparecemos, mas não temos tempo, aparecemos num dia sem saber quando chegamos e vamos também embora sem saber quando iremos, né? Mas nessa jornada, você não está 100% só, você tem todos os recursos naquela malinha que lhe é dada. Quando você chega aqui, eu gosto de pensar assim, essa mala, ela é as minhas características pessoais, aqui estão todos os meus talentos, aqui estão guardados todos os recursos espirituais que me foram dados quando eu fui gerada lá nos céus, né? Ou lá no plano superior. E também existem aqui todos os recursos que eu preciso para os perigos dessa jornada. Eu gosto de pensar nessa carta como a minha jornada, né? Você não sabe de onde você está vindo e você não sabe para onde você vai. Assim é a vida. Porém, tudo o que você precisa para viver está aqui. Você tem dentro daquela mala, daquela mochilinha, né? Você tem todos os recursos pessoais que você precisa. Nós não somos pessoas desprovidas de talentos. Nós temos talentos naturais. Nós temos talentos espirituais. E temos talentos que desenvolvemos no decorrer dessa jornada, né? E temos tudo o que nós precisamos, está aqui dentro. A verdade está aqui dentro de nós. Existe um ditado que diz assim, que a criatividade é a mãe, não, que a necessidade é a mãe da criatividade, ao contrário, né? Meus queridos, quantas e quantas vezes nós tivemos que nos superar porque apareceu um obstáculo na nossa frente e que a gente não sabia o que fazer, a não ser encarar, né? O tempo estava chegando, o momento estava chegando de encarar aquele obstáculo e você foi lá e fez. E aquela sensação depois de serviço, de trabalho bem feito, olha, né? Missão dada, missão cumprida, ela é fantástica. Então, todos os recursos que nós precisamos, primeiramente, eles estão aqui dentro de nós. Através desses recursos, nós encontraremos o amor, os amigos, encontraremos a fidelidade, né? O cachorrinho, o cãozinho aqui. Porque ao longo do caminho, nós vamos desenvolver relacionamentos interpessoais. E devem permanecer conosco aqueles que são fiéis. Muitas vezes nós temos que agir da forma como louco, né? Como um desprovido, né? de carências. E simplesmente, às vezes a gente está trilhando um caminho e você para assim, opa, peraí, esse caminho não é para mim. Eu estou me tornando a pessoa que eu estou vendo no espelho não é a pessoa que eu quero ser. Eu já tive esse confronto em 2 momentos extremamente cruciais na minha vida, sabe? Onde eu tive que me confrontar e dar assim, opa, pera lá, esse caminho não é para mim. A mulher que eu estou vendo no espelho não é a Luiziana que eu quero ser.
E eu tive que pegar minha trouxinha de novo e seguir o meu caminho. E foi uma escolha solitária, onde eu tive que reconhecer a necessidade de sair daquele momento, né? Como disse Nina Simone, você tem que levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. E muitas vezes o levantar da mesa, o sair e fechar a porta e seguir uma nova jornada, esse é o grande desafio dessa carta. E também, ao mesmo tempo, essa carta ela diz para mim que não me faltarão recursos. Mesmo quando, dentro da minha mochilinha, eu não encontrar aquilo que eu preciso, ou, principalmente, meus queridos, eu não souber utilizar os talentos que eu tenho, eu não conseguir confiar em mim, não me faltarão recursos espirituais. O cajado está na minha mão. A fidelidade está do meu lado, comigo. Pode representar um guia também. O cajado é maravilhoso, né? Eu tive alguns momentos de desespero, assim, na minha vida, sabe? Momentos em que eu pensei comigo, meu Deus, me leva daqui porque eu não sei mais o que fazer. E eu não sei se vocês já tiveram isso, mas existe um momento em que a gente não tem mais para onde ir. E vem aquele clamor aqui de dentro, onde você olha para os céus, olha para você e você pede por intervenção divina. E sabe, são os momentos em que as máscaras caem, em que não existe uma reza, uma oração feita. Não importa se eu acendi ou não uma vela. Não importa se eu tomei o meu banho de descarrego ou não. Não importa se eu entreguei o meu dízimo ou não. Só importa o meu momento ali com o divino. Só importa a verdade com que eu estou me expressando. Quando as máscaras caem, o cajado vem me socorrer. Né? Porque uma das coisas que eu tenho certeza, meus queridos, é que os meus guias, o espiritual, eu estou usando palavras assim de abrangência grande, tá? Quem me protege se revela quando eu sou fraco. Então, essa carta aqui, ela me diz o quê? Que não me faltarão recursos para a minha jornada. Eu preciso apenas ter coragem de seguir. Eu preciso apenas ter coragem de decidir por um novo caminho. Eu preciso apenas ter coragem de aceitar quem eu sou. Eu preciso ter coragem de entender que o caminho é solitário, que a vida ela é uma jornada para ser vivida sozinho. Os louros e também os pesos das minhas decisões cairão somente sobre mim. Isso nos faz pensar, né? Sobre a responsabilidade que temos sobre as nossas próprias vidas, sobre as nossas decisões, sobre aquilo que a gente decide fazer e que nos atinge. E você? Você está se priorizando? Você está vivendo a vida que você sonhou? As decisões da sua vida são as que você decidiu? Você sabe utilizar os recursos, os talentos? Quais talentos você tem? Você sabe utilizar esses talentos? E quando tudo fica difícil, você consegue conexão com os teus guias?
existe uma rede de apoio, seja ela natural ou espiritual, que é fiel a você? São perguntas que a gente faz, né? Essa carta é uma carta extremamente ampla, maravilhosa, e que nos faz pensar. E se essa mensagem ela tocou seu coração, ela fez sentido para você, se inscreva no canal. Próximo vídeo voltaremos com a carta número 2 e com certeza com reflexões pessoais, porque a mudança, a iluminação, ela vem de dentro. Um beijo.